Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais pesadas, mais sombrias e, francamente, mais desafiadoras do livro dos Juízes. É uma daquelas histórias que força a gente a encarar o que acontece com uma sociedade quando a ordem e a moralidade simplesmente entram em colapso. Vamos lá? A história já começa com essa frase e olha, ela é a chave para entender tudo que vem pela frente. Isso não é só um detalhe de época, não. É a tese central da história. O narrador está nos dizendo desde o início: se preparem, porque o que vocês vão ver é o resultado do caos de um tempo em que não havia uma liderança, em que cada um fazia o que bem entendia. Então, somos apresentados a um levita, que era um membro da tribo sacerdotal de Israel, morando lá nas montanhas de Efraim. Ele tinha uma concubina, que, para a gente entender, era como uma esposa de status secundário, e ela era de Belém. São eles os personagens centrais de uma jornada que começa como uma tentativa de reconciliação, mas que, como vamos ver, termina da pior forma possível. O texto conta que ela o deixou e voltou para a casa do pai. Depois de 4 meses, o levita decide ir atrás dela para, como diz o texto, lhe falar ao coração, tentar se acertar com ela. Ele viaja para Belém para trazê-la de volta, o pai dela o recebe super bem e o que era para ser uma visita rápida de reconciliação acaba virando uma festa de vários dias. E essa insistência do sogro é um ponto de virada bem importante. Veja só, por 5 dias ele convence o levita a ficar, com banquetes, com celebrações, embora pareça um gesto de carinho. Cada dia de atraso queima a luz do sol e vai aumentando a tensão. No fim, isso força o grupo a partir no pior horário imaginável, no finzinho da tarde do 5º dia. Essa é a súplica do sogro no 5º dia. Ele insiste para eles ficarem mais uma noite, celebrarem mais um pouco, mas dessa vez o levita se recusa. Essa hospitalidade, que foi exagerada e meio mal calculada, acaba jogando o grupo numa estrada perigosa, bem na hora que a noite está caindo. E é assim, com a noite se aproximando muito rápido, que o levita, sua concubina e o servo deles finalmente partem. A decisão de não ficar mais uma noite seguros em Belém vai se provar fatal. No caminho, eles se deparam com uma escolha crucial. O servo sugere parar em Jebus, que mais tarde viria a ser Jerusalém. Mas o levita recusa, chamando a cidade de Cidade de Estrangeiros. Em vez disso, ele insiste em continuar até Gibeá, uma cidade da tribo israelita de Benjamim. Basicamente, ele escolhe o que ele acredita ser a segurança do seu próprio povo. E essa escolha vai se mostrar terrivelmente irônica. Eles chegam em Gibeá exatamente quando a escuridão cai. O lugar que deveria ser um porto seguro, um refúgio entre irmãos, rapidamente se revela o contrário. A escuridão que cai sobre a cidade é quase um prenúncio do horror que está prestes a acontecer. É nesta parte da história que a expectativa de hospitalidade, que era um pilar da cultura antiga, bate de frente e de forma brutal com a realidade depravada de Gibeá. O que acontece a seguir é uma inversão completa de todos os valores. Eles sentam na praça da cidade, um lugar público, esperando que alguém ofereça abrigo. Mas ninguém oferece. Isso era uma violação chocante das leis sagradas de hospitalidade. Deixar um viajante na rua à noite era algo simplesmente impensável. A cidade inteira falha em seu dever mais básico. Finalmente, um único homem, um idoso que também era forasteiro ali em Gibeá, os vê e oferece abrigo. As palavras dele são a pura essência da hospitalidade. Eles os acolhe, cuida dos animais, da comida. É um breve momento de decência no meio daquela indiferença toda. Mas a paz dura muito pouco. Os homens da cidade, que o texto descreve como filhos de Belial, um termo para indicar gente da pior espécie, cercam a casa. A exigência deles é clara e aterrorizante. Eles querem que o anfitrião entregue o hóspede, o levita, para que a multidão possa abusar sexualmente dele. E aí, para tentar proteger o homem que estava sob seu teto, o anfitrião faz uma oferta horrível. Ele oferece a própria filha virgem e a concubina do levita para a multidão, dizendo algo como: façam o que quiserem com elas, mas não façam essa loucura com este homem. A multidão rejeita a oferta, e é nesse momento que a violência explode, e a noite se transforma num pesadelo de crueldade sem limites. A narrativa aqui é direta, é brutal. Diante da ameaça crescente, o próprio levita, num ato de pura covardia para se salvar, pega sua concubina e a empurra para fora da porta, entregando-a para a multidão violenta. O que se segue é uma noite inteira de uma violência indescritível. Quando o dia está amanhecendo, a mulher consegue se arrastar de volta para casa, onde ela cai, bem na entrada. A imagem é poderosa e trágica, suas mãos na soleira da porta como um último esforço para alcançar uma segurança que lhe foi negada.
De manhã, o senhor dela, o levita, abre a porta para seguir viagem e a encontra ali. As palavras dele são de uma frieza que gela a gente. Levanta-te e vamo-nos. O silêncio que se segue confirma a morte dela. Não há lamento, não há nada, só uma ordem vazia. A história não termina com a morte dela. Na verdade, a resposta do levita a essa atrocidade é o que transforma uma tragédia pessoal num chamado para uma guerra civil. Chegando em casa, o levita executa um ato metódico e horripilante. Ele desmembra o corpo de sua concubina e envia as partes para todas as tribos de Israel. Essa ação grotesca não é um ato de luto, mas sim uma mensagem visceral, inegável. O número de partes é totalmente simbólico. 12, uma para cada tribo de Israel. A mensagem era inconfundível. Era uma convocação direta à guerra, forçando cada tribo a encarar o que aconteceu em Gibeá e a tomar uma posição. E a mensagem teve o efeito esperado. A reação em todo Israel foi de choque e horror absolutos. As pessoas reconheceram que este ato de violência e a mensagem macabra que veio depois era algo sem precedentes em toda a história deles como nação. E a história termina aqui. Não com uma resolução, não com uma moral da história fácil. Em vez disso, ela acaba com uma ordem para quem a ouve. O texto exige que o público reflita, delibere e se pronuncie sobre o que aconteceu. E assim, a narrativa nos deixa com essa pergunta fundamental, que ecoa aquela frase lá do comecinho. A história da concubina de Gibeá serve como um estudo de caso sombrio, explorando as profundezas da depravação humana quando as estruturas sociais, a liderança e a moralidade comum se desintegram. É uma pergunta que, vamos combinar, continua a ressoar através dos tempos.